Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade com o nosso curso de Direito Empresarial. Nesse bloco a gente vai terminar de comentar sobre alguns tipos de sociedades um pouco menores que existe mais na lei, na prática é difícil de encontrar, algumas da que a gente vai comentar hoje. E aí sim a gente entra na sociedade limitada, que é uma sociedade que é muito cobrada em prova. Bom, vamos lá. A primeira sociedade que a gente vai comentar hoje aqui é a sociedade em conta de participação, prevista dos artigos 991 a 996 do Código Civil. Bom, pessoal, primeiro, lembrando das classificações que a gente estudou nas aulas anteriores, essa é uma sociedade não personificada, portanto ela não há registro. Lembrando também que é o registro que confere personalidade para a sociedade. A sociedade em conta de participação, ela não tem registro e ela não é personificada. Bom, vamos lá. Qual é a forma de constituir uma sociedade em conta de participação? Pessoal, aqui é interessante saber que, conforme o artigo 992, a Constituição independe de qualquer formalidade. Então, não há aquelas exigências formais de contrato social, de registro. Ela é uma sociedade que, quanto à Constituição, ela é informal. Não há nenhum requisito formal exigido. E pessoal, como que a gente faz a prova dessa sociedade, a prova da existência? Lembra que alguns tipos de sociedades que a gente comentou nos blocos anteriores, alguns exigem um documento por escrito, alguma forma específica. A sociedade em conta de participação, pessoal, ela pode ser provada por qualquer meio. Então podem ver que ela é um pouco mais simplificada nesse sentido. CNPJ, mesmo não tendo personalidade jurídica, a Receita impõe essa obrigação. Então, é uma obrigação acessória imposta pela Receita. Então, ela tem CNPJ e isso não significa dizer, como já afirmamos anteriormente, que ela tenha personalidade jurídica. Agora a gente vai ver os dois tipos de sócios nesse tipo de sociedade. Aqui é a especialidade desse tipo de sociedade. Vamos lá. Aqui a gente vai ver que os sócios podem ser as categorias sócio ostensivo e sócio participante. Pessoal, como que funciona? O sócio ostensivo é aquele sócio que efetivamente pratica os atos de gestão. É ele quem exerce a atividade empresarial. E ele, por isso, responde ilimitadamente. Ele que responde pelas obrigações contraídas pela sociedade. Então, perante terceiros, é ele que aparece, é ele que negocia. Por isso, sócio ostensivo. Por outro lado, o sócio participante, ele mal aparece. Ele não aparece na realidade. É aquele que simplesmente investe. Por isso, por não aparecer e pelo regramento expresso do código, ele não responde perante terceiros, com uma ressalva. Se esse sócio participante intervier nas obrigações realizadas pela sociedade, aí sim, prestem atenção, ele passa a aparecer, ele passa então a participar das obrigações. E nessa em que ele aparecer, que ele participar, ele vai também responder. Então, em regra, o sócio participante não responde, salvo se intervier nas obrigações. E isso tudo é claro no artigo 991. Algo interessante, pessoal. O sócio extensivo, ele realiza aqui o objeto social em nome próprio. Lembrando que como essa sociedade ela não é personificada, não é a sociedade quem exerce a atividade, mas sim exclusivamente o sócio ostensivo. Então é ele quem em nome próprio, é ele que assina no exercício da atividade empresarial. Vamos ver então algumas consequências disso daí, pessoal. Aqui algumas observações finais. Há patrimônio especial, então ainda que não há personalidade jurídica, que não há um patrimônio da sociedade, há um patrimônio dedicado para o exercício do objeto social. E é esse patrimônio que, em primeiro lugar, responde pelas dívidas. E, superado esse patrimônio, vai responder o patrimônio do sócio ostensivo. Falência, pessoal. Como que fica a falência dessas figuras aqui que a gente viu? O sócio ostensivo, ele pode falir? Pessoal, vimos que o critério para saber se pode ou não falir é o exercício de atividade empresarial. Como o sócio ostensivo exerce em nome próprio a atividade empresarial, ele pode sim falir.
Tudo bem? E como que fica o sócio participante? Bom, quanto a essa sociedade em conta de participação, nessa sociedade ele não exerce atividade empresarial. Lembram? Quem exerce é o sócio ostensivo em nome próprio. Portanto, quanto a essa sociedade, o participante, o sócio participante não pode falir. Contudo, ele pode tranquilamente exercer outras atividades. Ele pode, por exemplo, ser empresário individual em outra atividade. Se ele falir nessa outra atividade, como que funciona? O sócio ostensivo continua podendo exercer. Então, o sócio ostensivo, aquele que aparece, ele pode falir aqui na sociedade em conta de participação e, nesse caso, ele vai ter que encerrar as atividades, porque é ele quem exerce em nome próprio. Se ele falir, ele tem que encerrar as atividades. É uma consequência natural. Por outro lado, o sócio participante, ele pode falir em outro exercício empresarial, não aqui nessa sociedade, mas pode falir. E se ele falir nesse outro, isso não afeta a atividade do sócio ostensivo, que pode continuar exercendo a atividade. E aí, por fim, aqui, a última observação aqui na lousa, vimos aqui, falência da sociedade em conta de participação. Pessoal, será que a sociedade em conta de participação pode falir? A resposta já está ali na lousa. Ela não pode falir, porque não é ela quem exerce a atividade. Lembrando então que a atividade é exercida pelo sócio ostensivo, por isso somente ele pode falir. A sociedade aqui não exerce atividade empresarial, portanto não pode falir. Vamos lá para o próximo slide? Aqui, pessoal, a gente vai tratar dessas sociedades menores que eu comentei na abertura do bloco. Essas sociedades, elas não existem mais na prática, principalmente porque a responsabilidade aqui de alguns dos sócios vai ser ilimitada. Hoje há meios para que a responsabilidade seja limitada e conferindo, portanto, uma proteção maior para aquele que deseja exercer a atividade. Aqui, esses casos dessas sociedades ainda existem em lei, então podem ser cobrados de vocês e por isso a gente vai comentar. Fiquem tranquilos que essas sociedades que caem muito menos em prova, basta saber isso daqui que a gente está apontando para quase 100% dos casos, tudo bem? Vamos lá, pessoal, comentar dessas sociedades. Qual que a gente vai falar hoje? Dessas três aqui nesse quadro, só para já ter uma visão panorâmica. Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. E aqui, pessoal, para quem tiver curiosidade e quiser aprofundar um pouco mais, eu fiz questão de deixar marcado os artigos que elas são regradas pelo Código Civil, tudo bem? E aí agora vamos focar aqui no que está no quadro. Personalidade jurídica. Todas elas, essas três, têm personalidade jurídica. Aqui, sociedade simples ou sociedade empresária. Pessoal, a sociedade em nome coletivo, ela pode ser tanto simples como empresária, depende do objeto social. Então, aquilo que a gente viu, que o que define uma sociedade simples e a sociedade empresária tem o critério da imposição legal, aquelas sociedades que o próprio código impõe que seja simples ou empresária, mas que para todos os outros casos, que são poucas, o que ele realmente, categoricamente, diz o que é empresário, o que é simples. Para todos os outros casos, a gente falou que o critério é observar o objeto social. Se o objeto social for de exploração de atividade empresária, então essa sociedade será considerada empresária. Se a sociedade não desenvolver uma atividade empresarial, ela será então uma sociedade simples. Então, ó, olha aqui na lousa. Pode ser sociedade simples ou empresária, aqui a sociedade em nome coletivo, a depender do objeto social. O mesmo se aplica para comandita simples, dependendo do objeto social, pode ser simples ou empresária. E aí, por fim, pessoal, a sociedade em comandita por ações, lembrando que as sociedades por ações é uma daquelas que o código categoricamente afirma que deve ser sociedade empresária. E aqui, pessoal, na última coluna do quadro, a responsabilidade dos sócios. Como que fica? Sociedade em nome coletivo. Os sócios, que necessariamente devem ser pessoas físicas, respondem de forma ilimitada e solidária. Por isso, pessoal, como comentei no começo, que elas não existem mais na prática. Não é interessante para o sócio deixar o patrimônio pessoal tão exposto. Sócio comanditado e sócio comanditário. Aqui na sociedade em comandita simples há essas duas espécies de sócios. O sócio comanditado, como aqui exposto, é aquele que realmente administra, aquele que aparece na sociedade e responde ilimitadamente. E ele deve ser pessoa física.
O sócio comanditário pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Ele não administra, mas responde aqui de forma limitada. Ele tem uma responsabilidade limitada. Ele perde no máximo o dinheiro investido na sociedade. E aí, por fim, a sociedade em comandita por ações, temos o acionista diretor e os demais acionistas. O acionista diretor natural conclui que ele administra, ele quem dirige a sociedade e responde ilimitadamente, e os demais acionistas com a responsabilidade limitada. Vejam, pessoal, que a responsabilidade dos sócios nesses 3 tipos de sociedades sempre há alguém que responde ilimitadamente. Por isso, então, que caiu em desuso. Agora, vamos para o próximo slide. Superada aí a sociedade em conta de participação e essas sociedades menores, essas 3 aqui, vamos agora tratar da sociedade simples. Pessoal, a sociedade simples é aquela que não é a sociedade empresária, faz parte daquela classificação da sociedade empresária e sociedade simples. A sociedade simples é regrada dos artigos 997 e seguintes. Aqui, pessoal, fica uma dica muito importante para a prova para que vocês tenham mais eficiência no estudo de vocês. Sempre que cair regramento da sociedade simples, vai ser uma dessas 5 peculiaridades. Ou isso ou aquilo que já é idêntico à sociedade limitada, que vai ser objeto do nosso estudo seguinte. Então, pessoal, vamos focar aqui nessas 5 peculiaridades, 5 características da sociedade simples. Olha, que interessante. A regra, nós comentamos que a participação do sócio, a contribuição do sócio, em regra é feito com investimento de capital, seja em dinheiro ou em bens. Aqui na sociedade simples é admitida a contribuição com serviço. Isso, pessoal, tem um caráter excepcional no nosso sistema de contribuição em sociedades. Então, o código categoricamente traz aqui no artigo 997, inciso 5, que na sociedade simples é possível a contribuição em serviço apenas. E isso, como dito, é uma exceção. Como que fica a participação dos lucros e das perdas? Bom, para aqueles sócios que têm a contribuição em capital, eles têm cotas dentro da sociedade. Para esse pessoal, para esses sócios que têm cotas, a contribuição, a participação nos lucros é de acordo, é proporcional com o tanto de cotas que ele tem dentro da sociedade. Aqui, qual que é a peculiaridade? Como que funciona a participação dos lucros daquele sócio que só contribui com o serviço? Bom, para esse sócio que somente participa com serviço e que somente contribui, que somente presta serviço, ele receberá de acordo com a média paga aos demais, conforme previsto no artigo 1007 do Código Civil. Participação das perdas. Vejam só que interessante, esse sócio não participa das perdas, também conforme o artigo 1007. Pessoal, a alteração de contrato social dentro da sociedade simples exige concordância unânime dos sócios, artigo 999, e aqui, por fim, cessão de cotas para terceiros, para ceder a cota a terceiros. Aqui, pessoal, exige-se a concordância também unânime dos sócios. Pessoal, aqui vai valer já uma observação bem singela quanto à palavra cotas. Vocês vão ver que, às vezes, a lei usa a palavra cotas com essa grafia aqui, quotas, e às vezes com C. Em língua portuguesa, ambas são aceitas, tá, pessoal? É idêntico, é indiferente, então fica a critério de vocês usar uma ou outra. Pessoal, sobre sociedade simples, é isso que vai ser cobrado de vocês. Vamos passar agora para a sociedade limitada. Aqui vocês vão ver que a gente vai dedicar muito mais tempo do nosso estudo. A sociedade limitada vai ocupar até o final desse bloco, o outro bloco inteiro e, salvo engano, ainda mais um pouco do seguinte. Então, vamos prestar bastante atenção que a sociedade limitada é muito comum na prática, muito usada e é bastante cobrada em prova. Tudo bem? Vamos lá então. Pessoal, fonte normativa. O Código Civil traz regras específicas dos artigos 1052 e seguintes. Aqui a gente tem que fazer uma diferença de aplicação subsidiária e aplicação supletiva. Pessoal, ambas essas características
são previstas expressamente no Código, essa possibilidade. Então, o Código Civil traz as regras específicas do artigo 1052 para frente e prevê ali que em caso de omissão, então o que significa aplicação subsidiária? O Código, então, na parte específica para a sociedade limitadas, não tratou daquela questão. Como que funciona? Então, de forma subsidiária, será aplicada aqui as regras da sociedade simples, por força do artigo 1053, caput. E pessoal, como que fica aqui a aplicação supletiva da lei da SA? O próprio código prevê essa possibilidade e condiciona isso à previsão no contrato social. Então, se estiver previsto no contrato social que a lei da SA será aplicada de forma supletiva, assim o será. E o que isso significa? A aplicação supletiva, ela é utilizada quando o código, no regime das sociedades limitadas, não trata de forma satisfatória, ou seja, ele trata de forma incompleta. Portanto, a aplicação supletiva significa exatamente isso, é uma aplicação complementar para trazer mais detalhes sobre aquilo em que o código não é omisso, mas não trata de forma exaustiva. Beleza? Pessoal, próximo tópico. Capital social. Bom, pessoal, o capital social, a gente já viu que é aquele patrimônio que os sócios prometem investir na sociedade, ou dizem que investiram na sociedade. No ato constitutivo da sociedade, deve constar lá qual o capital social, qual que é o capital que vai ser dedicado à exploração da atividade empresarial. Aqui na sociedade limitada, o capital social pode ser investido em bens ou dinheiro, não pode então em serviços. Aplica-se aqui a regra. Em regra não pode serviços. Na sociedade limitada, a vedação é expressa. Artigo 1055, parágrafo 2º. Bom, quando o patrimônio, é investido em dinheiro, é fácil ver o valor investido, basta ver as cifras. Só que quando esse patrimônio é investido em bens, aí será necessária uma avaliação. Vejam só, artigo 1055, parágrafo 1º. Aqui há uma peculiaridade interessante. Os sócios que estimam o valor do bem. Então, quando o ato constitutivo do contrato social indicar lá o capital social, falará os bens e quanto cada um vale. Essa avaliação é feita a critério dos sócios. Contudo, pessoal, eles vão responder pela estimativa desses valores no prazo de 5 anos. Então, se, por exemplo, colocarem um valor menor do que é o valor real, eles podem responder por essa diferença aí no prazo de 5 anos. Modificação do capital social. Pessoal, por que alguém iria, por exemplo, modificar o capital social? Bom, isso pode ser feito. A gente pode trazer alguns casos para, por exemplo, conseguir um empréstimo no banco. Há empréstimos que exigem um capital social mínimo, por exemplo, ou máximo. Por isso pode ser interessante para a sociedade, pode ser necessário, a fim de que consiga um empréstimo, alterar o seu capital social. Um outro exemplo que a gente costuma comentar é para participar de alguma licitação. Há licitações que exigem também capital social mínimo para passar uma garantia, uma maior segurança na execução de que aquela sociedade tem realmente condições de executar aquela atividade. Então, modificação é isso. Para a gente, pessoal, vai importar as formalidades exigidas para modificar o contrato social. Então, eu gostaria que vocês entendessem o contexto de que a modificação do contrato social é, na prática, colocar mais dinheiro na sociedade ou tirar, se você quer aumentar ou diminuir. Mas para a gente, o que é importante? É importante a formalidade, a questão formal. Quais são os requisitos, então, exigidos pelo Código? Pessoal, para aumentar o capital social, artigo 1081, aumentar, então colocar mais dinheiro. Pessoal, aqui basta alterar o contrato social, que é nele que é previsto quanto é o capital social, mais a averbação na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Aqui estão os dois órgãos, pessoal, porque a sociedade limitada, ela pode ou não ser empresária. Então, por isso, depender se o registro será feito, registro e averbação será feito na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, para aumentar o capital social, tranquilo, altera o contrato social e averba essa mudança. Bom, para diminuir o capital social,
diminuir alguns requisitos a mais, no que toca ao motivo. Pessoal, vejam, para aumentar não preciso indicar motivo nenhum, é só alterar o contrato e averbar. Aqui, para diminuir, a lei exige motivos, são as hipóteses do artigo 1082. Quais são esses motivos? Perdas irreparáveis. Então, deve-se demonstrar essas perdas irreparáveis sofridas pela sociedade e aí sim somar a alteração do contrato e a respectiva averbação e capital social excessivo em relação ao objeto social. Então, de alguma forma, os sócios perceberam que o capital social originalmente indicado é excessivo, não precisa de tudo aquilo para a exploração daquele objeto social. Então, desta forma, demonstra-se que o capital social é excessivo, altera o contrato social. Já vou passar aqui por último a verba, então até aqui os mesmos requisitos formais de alteração e averbação, e aqui qual que é a diferença? Exige-se uma publicação na imprensa oficial. Pessoal, por quê? Aqui, para diminuir o capital social por esse motivo, por ter se tornado excessivo, significa que os sócios vão tirar esse dinheiro e receber esse dinheiro. Esse dinheiro a mais, esse capital a mais, vai ser levantado pelos sócios. Isso pode causar preocupação para os credores, que tenham algo a receber da sociedade e com esse dinheiro, com esse capital social sendo diminuído, podem ter o seu crédito aí em risco. Por isso é que se exige a publicação na imprensa oficial, para que os credores, então, tenham como ter ciência dessa diminuição e possam eventualmente impugnar. Por isso, há aqui esse requisito a mais da publicação. Pessoal, responsabilidade dos sócios. Artigo 1052. Vamos ler o que o Código expressamente diz sobre a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada? Bom, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Pessoal, isso aqui pode parecer que não, para quem não tem tanto contato com a matéria, mas é muito tranquilo de entender. Bom, o que é integralizar? Primeiro ver esse primeiro termo aqui, integralização do capital social. Quando a gente falou do capital social, o capital social, então, que é esse valor em que afirmamos estar investido na sociedade, isso a gente chama de ato de subscrição. É aquilo que a gente afirma, que a gente promete, de certa forma, que estará investido dentro da sociedade. O que é a integralização? A integralização é quando efetivamente se coloca esses valores dentro da sociedade, tudo bem? Então, como que fica? A responsabilidade limitada. Quando todos os bens já estão integralizados, o capital, o dinheiro está integralizado, cada um então responde limitadamente por aquilo que já foi investido. Então, se a sociedade perder tudo, o máximo que cada sócio vai perder é aquilo que foi investido no capital social e já está integralizado. O patrimônio pessoal deles não será atingido. E aqui qual que é a ressalva? Pessoal, quanto à parte que não foi integralizada ainda, todos respondem por essa diferença, pelo capital não integralizado. Então não é somente aquele sócio que não integralizou, que prometeu, mas não colocou o dinheiro ou bem, não é só ele que vai responder, mas todos os demais, todos juntos, inclusive ele, obviamente, aquele que não integralizou, vai responder pela integralização, pela diferença então da integralização. Aí aqui eu trouxe para vocês um exemplo para ficar um pouco mais claro como que funciona a responsabilidade dos sócios na sociedade limitada. Pessoal, vamos imaginar que o capital social seja de 100. A subscreveu 80 e B subscreveu 20. Então, capital social, aquilo que é afirmado existir na sociedade, 100. Desses 100 aqui, quanto que cada um prometeu? O A se comprometeu a 80 e o B se comprometeu a 20. Esse se comprometer que eu digo que é justamente se comprometeu a integralizar. Eu prometo que vou colocar, de certa forma, para vocês entenderem, é como uma promessa. Prometo 80, prometo 20, é um compromisso. Pessoal, desse valor aqui que cada um se comprometeu, o A, que tinha que integralizar 80, ele integralizou somente 50. E o B, que prometeu 20, integralizou os 20. A sociedade limitada faz, então, no nosso exemplo, uma dívida de 1.000. O credor consegue receber 700 da sociedade limitada. Já havia, então, um patrimônio de 700 e esgotou. Faltam 300.
Pessoal, e aí? Esse credor poderá cobrar dos sócios ou não? Então a primeira pergunta, pode ou não pode? E se puder, quanto que pode ser cobrado? Então, se a responsabilidade é limitada, a gente, por instinto, imagina então que os sócios não pode ser cobrado, o que é a regra. Só que só se aplica essa regra se todo o capital social estiver integralizado. Como que está no nosso exemplo? Está integralizado ou não? Pessoal, aqui então, quanto que foi integralizado? Foi integralizado um total de 70. Ficou faltando 30, que no caso, vejam, essa diferença de 30 é daquilo que o A subscreveu, mas não integralizou tudo. Dos 80 subscrito por A, somente 50 foi integralizado. Por isso, há então uma falta de 30. E como vimos aqui no artigo 1052, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, significa que B, mesmo que tenha integralizado tudo aquilo que subscreveu, B também vai responder por esses 30. Então, o credor pode cobrar dos sócios? Sim. Por quê? Porque não foi integralizado todo o capital. Quanto que ele poderá cobrar? Aquilo que falta ser integralizado. 30. Pessoal, ficou claro agora como que funciona a dinâmica da responsabilidade dos sócios na sociedade limitada? Vimos então um exemplo, só complementando esse exemplo aqui de trás mesmo. Se o A tivesse então integralizado os 80 e aí sim obedecido tudo aquilo que foi subscrito quando da confecção do capital social, esse credor não poderia cobrar nada dos sócios. Por quê? Porque todo o capital já teria sido subscrito, teria sido integralizado, perdão. Então é assim que funciona. Vamos então fazer uma revisão rapidinha para fixar melhor esse bloco de hoje? Bom, vamos lá. Começamos o bloco falando da sociedade em conta de participação. Vimos que é uma sociedade não personificada e que não tem registro, então, no respectivo órgão. Constituição independe de qualquer formalidade, por previsão expressa em lei, e pelo mesmo artigo diz que a prova ocorre por qualquer meio, pode ser provada por qualquer meio. CNPJ, sim, porque é uma obrigação imposta pela Receita, que não tem a ver com ser personificado ou não. Vimos que há duas categorias de sócio, o ostensivo e o participante. O ostensivo é aquele que realiza o objeto social em nome próprio e responde ilimitadamente perante terceiros. O sócio participante, aquele que investe e que, não lembro se eu tinha comentado isso antes, o que o sócio participante faz? Se ele não realiza o objeto social como investidor, ele participa no lucro. Contudo, como ele não realiza o objeto social, ele também não responde perante terceiros, ele não aparece. E vimos aqui que se ele intervier na relação do sócio ostensivo perante terceiro, aí sim ele responderá solidariamente, porque ele passa a aparecer, passa a realizar a atividade empresarial, respondendo então perante terceiros, caso intervenha. Observações finais. Vimos que há patrimônio especial, que há um benefício de ordem, então esse patrimônio especial tem que ser alcançado antes do patrimônio do sócio ostensivo. Vimos quanto à falência, o sócio ostensivo, por exercer atividade empresarial, pode falir e, se falir, deve encerrar a atividade. Vimos que a falência do sócio participante também pode falir, mas em outra atividade, porque nessa aqui ele não realiza objeto social, não realiza atividade empresarial, mas pode muito bem ser empresário individual em outra sociedade, podendo falir, estando sujeito à falência, e nesse caso o ostensivo pode continuar a atividade. Falência da sociedade em conta de participação em si não fale. Por quê? Porque ela não exerce atividade. Quem exerce é o sócio ostensivo em nome próprio. Isso é muito importante. Vimos depois essas sociedades menores. Pessoal, aqui sinceramente eu acho que é só dar uma lida para a gente aqui ter uma maior efetividade nos estudos. Não há muito o que dizer além daquilo que já está no quadro. Leiam então, vejam a personalidade jurídica que todas têm, vejam se é simples ou empresária e por fim como funciona a responsabilidade dos sócios em cada uma dessas sociedades. Depois vimos a sociedade simples, que é aquela que não é empresária, e vimos que aqui a gente tem que se preocupar com essas cinco peculiaridades, que é possível sócio que apenas preste serviço, que isso é uma exceção no nosso sistema. Vimos que esse sócio aqui, que somente presta serviço, ele participa dos lucros, na média paga aos demais e não participa das perdas. Alteração do contrato social
e a cessão de cotas para terceiros exigem concordância unânime dos sócios, e aqui os artigos onde isso está previsto. Pessoal, começamos então a sociedade limitada, o estudo um pouco mais denso e mais conteúdo. Vimos que a fonte normativa é o próprio Código Civil, que traz um regramento específico para a sociedade limitada. Vimos que em caso de omissão, a aplicação subsidiária das regras da sociedade simples, e que quando a previsão for incompleta, aplica-se então supletivamente a lei da SA, desde que esteja previsto no contrato social essa possibilidade de aplicação da lei da SA. Capital social, vimos que deve ser em dinheiro ou bens, não há um mínimo estabelecido, não pode ser contribuição em serviços, deve então necessariamente, para ser sócio, esse capital social ser investido em dinheiro ou bens. A avaliação, esses bens aqui devem ser avaliados pelos sócios e eles respondem solidariamente pela estimativa dos bens, pelo prazo de 5 anos. Modificação do capital social, para aumentar ou diminuir o capital social. Vimos que para alteração é um pouco mais simples, basta a alteração do contrato e a averbação na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Aqui eu deixo essa ressalva só para deixar claro que não é somente na junta comercial, pessoal. Então pode cair na prova no órgão competente. E para diminuir então o capital social, deve haver esses dois motivos, um dos dois motivos justificadores: perdas irreparáveis e o capital social excessivo ter se tornado excessivo em relação ao objeto social. Para perdas irreparáveis, os mesmos requisitos, além da existência do motivo, obviamente, alteração do contrato respectiva averbação. E para o capital social excessivo em relação ao objeto social, há ainda o acréscimo do requisito da publicação. Como o dinheiro vai ser levantado, os credores têm que ter ciência para que, eventualmente, em querendo, possam impugnar. E aí, por fim, mais a averbação. Responsabilidade dos sócios. Vimos que cada um só responde por aquilo que, pelas suas cotas, ou seja, respondem pela integralização. Se já tiver integralizado, se já tiver no capital social, aquilo que eles prometeram integralizar, o patrimônio dos sócios não poderá ser atingido. Contudo, se não foi ainda integralizado uma parte do capital social, todos respondem solidariamente por essa diferença, por aquilo que falta ser integralizado. E aqui, por fim, vimos o exemplo da responsabilidade. Meus caros, esse bloco se encerra aqui. Continuamos na sequência com mais sobre sociedade limitada. Muito obrigado.